Pode mais palavra, nascendo da graça e conhecimento pra glória de Deus, pra glória de Deus. Pode mais. A paz do Senhor, meu povo, a paz do Senhor, povo de Deus. Pode mais palavra na área, em mais um episódio, em mais um bate-papo, em mais uma conversa edificante para contribuir no reino de Deus. Hoje nós temos um convidado especial. Quem é que vem aí, Douglas? Nosso amigo Pastor Marcos. Pastor Marcos Rosa. Palmas, Pastor Marcos Rosa. Bem-vindo, pastor. Bem-vindo, pastor. Deus te abençoe. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. De pronto, né? Sim. Chegou o dia. E hoje o assunto é bem legal, bem peculiar, né? Bem atual, né? Bem atual. Nosso assunto hoje é sobre rede social, dependência virtual, perigo das redes sociais, como um especialista, né? Pastor Marcos, se apresente, pastor. Quem é o pastor Marcos Rosa? Então, eu sou psicólogo de formação, né? Atuei, fui militar também e hoje estou no Ministério Aliança, Assembleia de Deus, Ministério Aliança ali na Vila Tiradentes. Legal. E tenho um bom tempo de atendimento. Como é que eu chego à dependência virtual? Um dia eu estava sentado, jogando videogame, com o notebook no colo, o celular em cima do notebook. Meu filho entrou no quarto e perguntou, cara, tu não tá bem não, cara. Tu não pode estar bem. Ou isso é ansiedade, isso é alguma coisa, e aquilo ali me despertou. Eu falei, gente, como é que pode? Realmente, como é que pode isso? Como é que você pode estar numa situação dessa com 3 aparelhos ligados ao mesmo tempo? E comecei a estudar, venho estudando isso. Anteriormente nós não tínhamos uma formação oficial em dependência virtual. Hoje começam a surgir as primeiras especializações. Eu já tenho 6 especializações: sexualidade humana, psicologia positiva, 2 MBA, tenho mestrado também. E aí esperei acontecer e já estou lá, já estamos no meio da especialização. Legal. Com uma das referências que é o doutor Cristiano Nabuco. Ele é referência no Brasil da dependência virtual, atua há mais de 20 anos nessa pesquisa, tem um centro que mera de ajuda às pessoas, então é muito legal isso. E aí venho me dedicando, falando nas igrejas aí, apesar, né, de encontrar uma grande resistência por uma temática tão importante quanto essa. É uma temática que o mundo hoje, né, as redes sociais é um evento novo. A gente tem uma explosão a partir de 2010. Com o advento da Covid, houve uma... Potencializou, né? Potencializou muito, houve uma imersão de todo mundo, tudo se tornou virtual, e as pessoas começaram a ficar nesse ponto, e nós não conseguimos regredir isso. Até antes da Covid, a gente tinha um controle. Depois da Covid, explodiu, né? Perdemos a mão. Perdemos a mão. E hoje o mundo está tentando botar o pé no freio. O mundo está conectado, né? Online, full time, on time. Né? Até nós todo. Aqui, né? Nós estamos aqui. Exatamente. No advento de internet também, desse benefício. Né? É bom você falar isso, né? Porque há uma resistência que, quando se fala de meios virtuais e seus perigos, as pessoas pensam que a gente quer demonizar as redes sociais, os meios cibernéticos, todas as coisas. Não se trata disso, né? Eu falo muito isso nas palestras. O remédio que cura é o mesmo remédio que mata. É a dosagem e o propósito que as pessoas usam, a empregabilidade das redes sociais. Muitas pessoas em palestras falam assim, mas eu trabalho com as redes sociais. Gente, trabalho é diferente. Trabalho você está ali focado, está desenvolvendo uma coisa, ao contrário de pessoas que estão ali o tempo todo rolando rios. Uma hora pisca, já era. Já era. 2 horas. A média do brasileiro são 7 horas. A média do muita coisa. Muita coisa. Se você pensar que... Pensar não, né? O dia tem 24 horas, se você tira 8 horas para dormir, sobram 16, né? Então, em 16 horas, você tem a metade do teu dia.
você está conectado. É pior. É absurdo, né? E tem a Fábrica dos Cretinos Digitais, que é um livro, eu esqueci o nome do autor agora, e ele fala o seguinte: as pessoas ficam em média 7 horas e 40 e poucos minutos em média. Ao final de 30 anos, quando ela tiver 18 anos, por quê? Porque um bebê com menos de 2 anos, o Conselho de Pediatria do Brasil, a Sociedade Pediátrica do Brasil, ela proíbe veementemente uma criança até 2 anos usar o aparelho celular. Mas não é isso que nós vemos. Não é isso que nós vemos. Essa aí é a teoria, né? Aí você pega uma criança de 2 a 5 anos, ela deveria passar no máximo meia hora, 1 hora. Ela passa horas, 3 horas. Você vê uma criança de 12 até 12 anos, ela passa 5 horas. E um adolescente passa de 7 a 9 horas por dia. Ao final de 18 anos, quando ela tiver 18 anos, ela vai ter quase 30 períodos estudados negligenciados, ou o tempo de 15 anos trabalhado. Dá para se preocupar com isso? Sem dúvida. Alarmante. É alarmante. Sim. E as pessoas não sabem disso. Ou seja, ela vai ter o tempo que ela passa, porque o tempo, quando a gente fala de CLT, o tempo é dividido em 3 partes: 8 horas para você dormir, 8 horas para você trabalhar e 8 horas para você descansar. Assim que é dividido 24 horas pela CLT. Se você passa 8 horas vendo redes sociais, que tempo você está ocupando? Não é o de dormir. De sono, Não ou de é. descanso. E vai adentrar. Tem gente que passa. Outro dia eu estava vendo uma reportagem, e por mais que se falem disso, né, dos idosos também. Os idosos, quando entram nas redes sociais, eles não dormem, eles varam à noite. Né? Minha mulher dorme muito tarde. E às vezes não é recomendado você pegar o celular antes de 2 horas antes de Eu já dormir. ouvi isso, Por causa de quê? Por causa da luz azul. Né? Sim. Ela vai produzir, trabalhar nos seus hormônios do despertar. A luz vermelha te induz a dormir. Então vai despertar Entendi. hormônios para você dormir. E às vezes, por curiosidade, eu entro assim para ver uma quantidade de gente acordada 2 horas da manhã, 1 hora Todo da mundo manhã. online, né? Entendeu? Entra no WhatsApp ali, última visualização da pessoa, 1h40. Tiraram até isso, né? Agora no WhatsApp. Tiraram até essa visualização na atualização, que isso estava prendendo muita gente, né? Sim. Sim. Mas assim, importante você falar sobre isso, criança, para a gente decolar aqui numa situação, Sim. numa pergunta. Você falou de criança, bebê e tal. Isso é importante. Você acredita que o erro começa exatamente nos pais em permitirem que as crianças já criem um hábito de um acesso à tela ou de uma frequência ao uso de telas muito precocemente? Porque hoje, assim, é comum, a criança está ali perturbando, né, como é normal, nós já perturbamos os nossos pais Sim. também, né? Aí o que a mãe faz? Fica com o celular aí para distrair, para a mãe fazer outra coisa. E às vezes é uma criança ali de 1 ano, talvez até menos, ou 1 ano e meio, 2 e tal, e ela já começa a manusear isso aqui, bem cedo. Então, os pais estão sem paciência, eles estão errando, eles estão fazendo sem conhecimento. Qual é a sua visão nessa, contribuindo muito para que isso venha a ser um problema futuro? Qual é a tua ideia sobre isso? Então, o bebê ele necessita de estímulos, né? E o que a Sociedade Pediátrica ela recomenda, e é justamente isso, que quando nós iniciamos, os pais iniciam os filhos no mundo virtual, a gente acha até engraçadinho, né? Uma criança que nem sabe falar, mas ela chega lá na galinha pintadinha, né? Aí a gente fala assim, como é que pode? Como é que pode, né? A gente fica até impressionado, acha até bonitinho. Já conhece o ícone do YouTube, vai lá. Sim, dedinho. exatamente, né? Então, para tu ver a capacidade do ser humano. Só que eles perceberam o seguinte: esse momento, né, existem 2 visões sempre. Eu vou citar um caso em seguida para você ver a complexidade da coisa. Porque nós que estamos de fora, a gente fala assim, não deveria. Mas das mães que falam, eu não consigo se eu não der. Fica com ele então, você, fica com ele. Eu não tenho ninguém
para tomar conta dele, porque a gente sabe que criança solta realmente é um Sim. perigo. Só que eles não recomendam, sabe? Por quê? Porque você imagina uma criança segurando articulações, o foco visual da criança fica o tempo todo ali naquele lugar. O que a gente precisa de óculos? Porque a vista enrijece, né? A vista enrijece. Como uma criança fica o tempo todo ali, você vê cada vez mais as crianças usando precocemente o óculos. Por quê? Por causa de ter uma visão sempre focada. Aumenta a miopia, aumenta o pescoço de texto, que ela fica o tempo todo. A gente que é adulto, se a gente ficar com o celular muito tempo, a nossa mão fica dormente. É verdade. Não é Sim, verdade? dói. Você imagina uma criancinha, a postura, a psicomotricidade. Você vê que as crianças, elas têm dificuldades locomotoras hoje. Muitas crianças. Obesidade. Por quê? Porque elas não foram desenvolvidas. O que a gente via nas crianças no passado é que você tinha que segurar, porque elas não paravam de correr. Hoje as crianças, elas ficam Exatamente. o tempo todo ali, elas não têm, né? Elas querem fazer Elas não brincadeira, desenvolvem, né? não desenvolvem. A gente não viu as crianças jogando golzinho na rua, soltando Não via, pipa, não jogando via, bola, não é? bola E de ainda gude, tem nada disso. outra coisa, a fala. Porque a criança aprende por simbiose, ela vai aprendendo com o pai, falando, papai, mamãe, água, tal. Quando ela fica muito tempo ali, ela repete aquele desenho 1000 vezes. Porque criança é assim, ela repete o desenho 1000 vezes. Então, até o nível intelectual, e alguns cientistas hoje, né, conseguem, tem várias pesquisas nesse campo, que a capacidade cerebral, a neuroplasticidade das crianças tem mudado, até o formato cerebral tem mudado. Tem tido perdas de memória, perda da capacidade do cérebro, sabe? Isso esse boleto vai chegar lá na frente. Já está chegando, porque a gente vê hoje no Brasil os nossos jovens com dificuldade de habilidade social, a gente vê a interação social, a gente vê jovens que não conseguem ir para o emprego, sabe? Que só conseguem trabalhar dentro de casa. Não conseguem interagir, se relacionar, tete a tete, falar com pessoas, porque vivem presos. Então, tem uma pesquisa hoje que as empresas, o jargão das empresas hoje é o seguinte: a gente contrata por capacidade intelectual e despede por incapacidade social. Entendeu? Já tem acontecido isso. Muito A acontecido. dificuldade das pessoas se relacionarem, se Inteligência conversarem, emocional, se né? tocarem, porque o relacionamento está quase que 100% virtual na vida de algumas pessoas. Dentro de casa a gente Exatamente. vê isso. Né? Antes do advento das redes sociais, quando eu estava na faculdade, a minha professora já trouxe um texto chamado assim, famílias, sabe? Por quê? Porque as pessoas moravam na mesma casa e não tinha interação. Sim. Quando a gente tira a mesa de dentro da casa, a refeição da mesa, isso é um problema sério, Sem gente. dúvida. Isso é um verdade. problema sério. Sem É dúvida. isso aqui, é olho no Sem olho, dúvida. é troço comum. Quando tu tá na mesa com quem tu gosta, e a Sim. psicologia positiva ela vai falar disso, que ela fala assim, tem 3 pilares para a felicidade, que é o otimismo, gratidão, e a Bíblia vai dizer isso também, né? Otimismo, tudo coopera para o bem daqueles que amam Cristo, gratidão em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus, e amigos. Amigo, é muito gostoso a gente comer uma pizza com um amigo. É muito gostoso a gente estar na mesa conversando. Alguém vai lá e inventa uma coisa. Vou ali comprar alguma coisa, vou fazer. Então, isso enriquece a vida das pessoas. Isso me fez lembrar, pastor, quando a gente terminava de jogar aquele futebol na rua, a gente sentava na calçada e ia. Coca-Cola com pão também. É. Não é? O papo ia embora ali, até a mãe embora. chamar para entrar. Então, Isso a não gente tem perdido isso. A gente conversava que a gente vive num mundo que nunca se comeu tanto, nunca se trabalhou tanto, a gente não tem mais tempo para nada. Ontem eu até postei lá na minha página, eu repostei, né, remixei, um policial que foi fazer um atendimento. E quando ele chegou na casa, ligaram para ele chegou lá e ele contando. Uma família parecia cristã, todo mundo bem, todo mundo tranquilo. E a filha sentou na mesa, queria conversar com a mãe no celular, chamou o pai, não conversou,
falou com o irmão jogando videogame, quando viu ela se matou. Eu vi Meu isso aí. Deus. Tu viu isso aí? Eu vi. Entendeu? Adolescente. Então ela só queria conversar. Ela só queria conversar. Ela deixou um bilhetezinho. Entendeu? E aí, hoje eu estava estudando, né? Hoje eu estava estudando e tem uma pesquisa que eles querem fazer no Brasil, entre várias pesquisas sobre dependência virtual, porque a mãe que amamenta não consegue largar o celular. Porém, o primeiro contato do filho, o filho amamenta olhando para a mãe, desenvolve o olhar. Cria conexão. Cria conexão, exatamente. Mas se eles falaram assim, mas se eu tirar o celular da mãe, talvez a mãe não amamenta, porque ela prefere ficar no celular do que dar amamenta. Olha onde, que ponto nós chegamos. Tem uma amiga que estudou comigo, ela mora hoje nos Estados Unidos. Ela posta bastante nos stories do Instagram dela brincadeiras com a filha. No parquinho, brincadeira de montar, de pintar, muitas brincadeiras, Sim. muita interação com a menina. Eu acho que ele é fantástico. Muita interação. A menininha deve ter um ano e meio ou mais um pouquinho, quase 2. Eu acho interessante, muita brincadeira, muita criatividade sendo estimulada ali para ela. Exatamente. Eu não vejo o celular. Exatamente, porque a criatividade é desenvolvida assim. O Sim. celular ele te alicia, né? Sim. A gente tem a bolha de que te leva para dentro. Existe uma coisa no celular que é o algoritmo. O algoritmo ele vai te levar para dentro da bolha. Sim, sim. Quanto mais tudo que você faz, o algoritmo sabe mais de você do que você mesmo. Porque talvez você responda alguém de imediato e nem perceba o que tu respondeu. O algoritmo está tudo lá gravado. Tu vê que hoje nós falamos assim, poxa, preciso ver uma panela de pressão. Quando tu abre lá o Face, está lá. Promoção, panela de pressão. Então, É verdade. não é? Então É a gente verdade. tem a nítida sensação que nós estamos sendo vigiados, não só mentalmente. Então ele junta todos os dados do WhatsApp, do Instagram, do Facebook teu, e fora as outras redes sociais ali, e tudo que você faz. Então ele cria uma bolha para você. Por que o Brasil é polarizado? Por que o mundo está se polarizando? Porque ele só vai estimular aquele teu pensamento. Então você fica dentro de um pensamento e não consegue gerar o senso crítico, porque você não pensa, só responde. E qual é o estímulo das redes sociais hoje do sentimento que ele mais trabalha em você? Imagina qual o sentimento que ele mais trabalha em você. No início era as coisas boas, e hoje qual o pensamento que ele mais trabalha em você? Sentimento. A raiva. Tu vê que geralmente quando tu abre no primeiro dia, quando tu abre vê alguma coisa que tu não gosta. Sabe por que isso? Porque você vai levar mais tempo querendo ver o que tu gosta para compensar aquilo que tu vê. Os caras são Entendi. cientistas das atenções. Os caras sabem tudo. Eles sabem qual a cor que tu gosta, eles sabem o som que tu gosta, eles sabem. É para aprisionar mesmo. Ele é aprisionado. A gente fala assim, poxa, mas é só criança. Não, adultos. A Beth é uma desgraça hoje. Sim. A Beth é uma desgraça. Eles sabiam que ia acontecer O isso. povo tá Por que preso que nisso. sempre o cassino, o jogo de azar, foi proibido no Brasil? Porque eles sabiam o grau de dependência que isso gerava. E por que foi liberado? E por que hoje nós vemos pessoas aí desesperadas que perderam tudo? Entende? Então a gente vive aí, tudo é comércio. As redes sociais foram criadas para a gente ter interatividade. Não é só ruim, não existe coisas ruins. Eu já atendi pessoas nos Estados Unidos, já atendi pessoas em Londres. Meu nome chegou lá, preciso de um psicólogo atender. E atendi, isso é legal. A gente fala hoje que está fora do Brasil, está falando, mostrando. Eu tive a oportunidade de sair do Brasil, ligar para o meu filho, estamos aqui e tal, maneiro. Desculpe, mas a gente tem que saber dosar. Eu ia perguntar exatamente isso. Qual seria o caminho para a gente se resolver isso? Eu sei que é uma pergunta de 1 milhão, né? Então, você acredita que é um caminho bom para a gente poder... Porque se a gente está na raiz, a gente falou a princípio de crianças que já desenvolvem essa dependência de telas, né? Essa dependência virtual, como é que a gente poderia quebrar essa dependência? Então, parte da premissa seguinte, né?
o que eu não domino me domina. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter é autoconsciência, sabe? Porque Uma criança não tem, né? não tem, mas os pais também não têm. Exato. Deveriam ter. Os pais deveriam ter, que é outra coisa muito bem colocada por você. A gente, os pais estão virando cúmplice, em vez de serem pais, autoridades. Sim. Então, os pais têm que ter. Né? Tem aplicativos, vários aplicativos aí, familiares, Google Families, outros aplicativos, que você simplesmente vai dizer. Né? Tem um caso lá na minha página, que, no Instagram, que a juíza, eu esqueci o nome dela, a juíza, ela atende juventude, da juventude e infância, da vara da juventude e infância. E aí ela estava atendendo uma menina. E porque a menina ficou viciada, ficava vendo cursos, gastando dinheiro da mãe, a mãe não tinha domínio, não conseguia parar, mas ela falou, a partir de hoje você vai ter 2 horas só de redes sociais. Ela falou que a menina entrou em surto lá. Saiu com o SAMU. O SAMU foi buscar a menina. Sério? É isso. Rapaz, a gente tem crianças hoje com burnout. Que loucura, né? Que burnout. Tem um vídeo também na minha página do garotinho, que eu sempre reposto. Garotinho assim, igual esse caso que tu falou. Menino hiperativo. Brincava com passarinho, corria, jogava bola, jogava basquete, americano. Tá hiperativo, normal, uma criança normal. A mãe caiu na desgraça de dar um tablet para ele. Acabou. Caramba, ele não largava o tablet, ele agredia a mãe, xingava, a mãe tomava o tablet dele, ele entrava em crise de abstinência. Por que isso? Porque como é um vício comportamental, nós não estamos usando nenhuma substância, a gente acha que a gente domina. Tu fala pro viciado, né? E o termo hoje adicto, você fala para ele que, para de beber. Não, tá tudo sob controle. Eu bebo quando eu quero, eu bebo quando eu social. quero. Socialmente. Não, se eu quiser Eu parar, eu paro. Socialmente. Aí tu fala, para de beber, ele fala, não, tá tudo sob controle, socialmente, né? Essa coisa toda. E tu tá aumentando, tá bebendo. Tu bebia só no domingo, agora tu tá bebendo. Sábado e Domingo, agora tu tá bebendo no dia de semana, né? Tem até uma brincadeira, que antigamente as mulheres cozinhavam igual a mamãe, hoje bebem igual o papai, né? Então, você vê muitas mulheres se embriagando aí, e eu tenho um filho, e ele infelizmente não está na igreja, e ele falava isso, pô, vou sair, vamos beber, não sei o quê, nem vou de carro. Eu falei, cara, qual o prazer disso, cara? Qual o prazer de beber ao ponto de perder a noção das coisas? Entende? Então, qual o prazer da gente ficar nas redes sociais? Aí tu me pergunta, né? Então, voltando à tua pergunta, o que eu vejo? Primeiro, né? Os pais têm sim que interferir no comportamento. Um comportamento viciante, ele é substituído por outro comportamento, tá? Então, se eu fico horas na internet, eu tenho que arrumar uma outra coisa que gere prazer no meu filho para tirar ele daquele prazer. Substituir, né? Substituir, sabe? Nós temos, a maioria das pessoas tem uma propensão ao vício, isso é natural, cada um tem uma propensão. Alguns em maior grau e outros em menor. Então, a gente tem que identificar isso. Primeira coisa, identificar as nossas carências, identificar as nossas fragilidades. Porque enquanto eu digo, está tudo sob controle, está tudo legal, eu não vejo. Não vou resolver isso. Não vou conseguir. Né? É igual o viciado. Não adianta tu colocar o viciado numa clínica. Conheço vários casos, já atendi pessoas que tu leva ela para a clínica e ela vai, fica o tempo que tem que ficar. 2 meses depois, no máximo, ela já está de volta aos vícios de novo. A pessoa precisa reconhecer, né? Ela precisa. Mas quando a pessoa, como você falou, quando a pessoa fala, cara, isso não dá mais para mim, eu vou morrer, eu não quero mais isso pra mim. Sim, precisa partir da pessoa de dentro, né? Entendeu? Então, é Entendi. justamente isso, né? Então, estimular as pessoas, né? Como é que ele motivar, né? Motivo para agir. Eu não motivo ninguém, eu só estimulo. Então, a motivação é um fator interno. As pessoas têm que ter esse motivo para mudar. Porque se eu falar, para com o celular, não é o teu motivo. É só sua vontade. É só a minha. Né? Fulano, Sim. quantos pais falam isso para os filhos? Fulano, quantos pais? A gente vê que
na internet, rios aí, que a criança pequenininha. Pai bota para dormir, tudo apagado, não sei o que, a mãe sai, fecha a porta, ela vai lá, acende a luz. Quando a mãe escuta o barulho da mãe, ela apaga tudo. Aí tu fala, gente, como uma criança pode ser dissimular tudo isso, cara? Fingir que está dormindo, pegar o celular rapidamente, esconder. Então, é difícil. Sem falar do que a criança pode ter acesso, né, pastor? Sexualidade precoce. Nem fale. Criança de 10 anos pode ter acesso à sexualidade. Tem um caso específico, né, que me deixou até um pouco preocupado. Drogas e tudo mais. Minha irmã é professora. E aí ela tinha uma menina que chegava todos os dias, abraçava ela e tal. E o comportamento começou a mudar, a menina começou a ficar arredia. E ela foi e falou com a mãe, olha, tem alguma coisa errada com fulano. Tinha quantos anos, menina? 8 aninhos. 8 anos. Olha só. 8 aninhos. Bebê, né? Aí a mãe foi e buscou no celular da criança. Primeiro, uma criança de 8 anos não pode ter celular. Né? E aí foi buscar, a mãe não achou, não era nativa digital, não achou nada. Aí chamou a prima. A prima rapidamente achou lá o WhatsApp oculto. Foi lá, abriu. Quando viu, tinha um grupo de 3 coleguinhas da escola. E quando ela abre esse grupo, todo tipo de pornografia que você pode imaginar. Olha só. Como é que fica a cabeça de uma criança de 8 anos vendo todo tipo de pornografia? Quer dizer, é uma agressão, né, para a criança. Poxa, né? gravíssimo isso. É uma Eu não violência. sei né? mensurar a dimensão desse impacto, exatamente. sério. Eu não sei como é. Gravíssimo. Ou essa criança, ela pode desenvolver uma liberdade sexual muito aflorada por ver aquilo, porque o que passam nos filmes, nos vídeos, né, é uma coisa que parece que é tudo muito tranquilo, e a gente sabe que na realidade não é isso. Novelas. Ou pode, na cabeça dela, haver um bloqueio e não confiar em nada, e Sim. não querer aquilo para Você vê, isso com 8 anos de idade, né? 8 Olha anos. só, você está destruindo já a vida de uma pessoa. Então, né, o que as redes sociais elas se baseiam? Ela te estimula através da dopamina, né, que é o hormônio, muito tempo foi o Prazer. Do prazer. do prazer. satisfação. Só que, né, a dopamina ela foi gerada para o homem caçar e transar, né, desde o tempo da caverna, antropologicamente falando. Então, na verdade, a dopamina é o hormônio do desejo, assim. Tu tá vendo televisão, passa lá a pizza lá no é food, aí o que tu faz? Vontade de comer uma pizza. Vou comprar uma pizza, é o hormônio do agir, né? Eu vou comprar uma pizza. Sim. A pizza demorou muito, chegou fria. Tu não tem o mesmo prazer, Entendi. entendeu? E as redes sociais, ela trabalha em cima desse prazer. Manter a dopamina sempre Alto, só que ela baixa, né? Sim. Se você vive num alto índice dopaminérgico, da mesma maneira que ela sobe, ela cai, entendeu? E por que a gente fica... Já se pegou fazendo isso? Tá vendo o celular? Caramba, tô muito tempo aqui, né? Sim. Aí tu bota o celular assim, aí tu fala assim. Aí quando tu vê, tu pega o celular de novo, aí tu... Sim, Forma sim. Só mais automática. uma, entendeu? Sim. Forma automática. Automaticamente. Ou seja, Como se fosse uma... Fugiu a palavra aqui. uma droga mesmo, cara. É uma... Quando o viciado em drogas, por exemplo, ele fica sem Uma fissura. sem a droga por muito tempo. É Crise de fissura. abstinência. É, Abstinência. Causa abstinência. Né? Causa abstinência. Não, a abstinência, a fissura é o desejo. A abstinência é a falta. Sim. Entendeu? Então, quando você sente falta, teu corpo começa a manifestar aquilo ali. O WhatsApp caiu, igual Cara, aconteceu recentemente. que Pô, é- Matou o povo. né? Parou o mundo. Parou o mundo. Então, o que a gente faz? Na verdade, a gente não tem uma categorização ainda nem no CID e nem no o CID, vou lembrar daqui a pouco, como dependência virtual. O que a gente tem... Não é classificado como doença. Não é classificado. Ah, sim. O Código Internacional de Doenças, o CID e o DSM. Obrigado. O DSM. Né? Então, o que a gente tem é o game disorder, que é a dependência no videogame ainda. Por quê? Porque os tecnocratas, né, eles investem muito dinheiro para que isso não possa, eles não podem militar contra eles mesmos.
A indústria farmacêutica, algumas indústrias são muito pesadas. Sim. Entendeu? Então, mas a gente ainda não tem uma classificação. Então, hoje já vem algumas questões, sabe? Muito levemente dentro do CID, dentro do DSM, falando sobre isso, mas a gente ainda não tem categoricamente nada falando sobre a dependência virtual. Porém, a gente tem um grupo de pessoas aí, sabe, principalmente a sociedade acadêmica aí no âmbito da psicologia, da neurologia, que a galera está estudando, tem estudo já de 10, 15, 20 anos, estudos longitudinais, que já vem identificando os malefícios da dependência das redes sociais. Não está formalizado ainda, mas Não. os resultados já mostram uma crise. Não, inegável, já. inegável. Não sei se eu já vi, não sei se o Jorge já viu o vídeo de parece que um pai, ele vai na sala e fala pro filho desligar o videogame porque a refeição já estava pronta. O pessoal Sim. estava na área externa, na área gourmet ali, na churrasqueira. Sim. E o garoto, não, calma aí, super autoritário, super desobediente o garoto. Chegou um momento ali que o responsável pegou o videogame, desmontou tudo, desligou, o garoto entrou em crise, começou a gritar. Esse rapaz jogou o videogame dentro da churrasqueira. Eu vi esse. O garoto surtou Jogou o videogame na churrasqueira? na churrasqueira. O videogame começou a derreter, o garoto surtou. Começou a xingar, jogou no chão, uma gritaria. Ele entra em crise. Ele entra em crise. Entra em Loucura, crise. né? Aí a gente, os profissionais da área, assim, o seu caso é diferente porque o senhor é pastor, né? Porque a gente Sim. também ter aquela visão, não espiritualizar tudo, mas também olhar com um olhar espiritual, né? Sim, é evidente, né? É evidente. Eu falo muito isso, eu palestro sobre isso, e a minha palestra eu falo sobre dependência digital, mas ela é totalmente espiritual, sabe? No final você nem percebe como, sabe? Como o vício vai te gerando, a dependência vai te gerando. O vício é uma palavra muito Vários cruel. prejuízos, né? Poxa, sabe? Imensos, muito, né? muito imenso. Relacionamento com os filhos, com o cônjuge, Com tudo, profissional, com tudo. espiritual. O Porque- tempo que você está ali, 7 horas presos. Se dessas 7 horas, 5, você se dedicasse ao estudo da palavra, por exemplo. o resultado E seria é diferente. interessante porque a gente não percebe, não é? Então você vê assim, tá você e tua esposa, né? E aí você olha para ela, estão vocês dois na sala. Se ela tiver no celular, você se sente abandonado, Sim, Sim. sim. não é? Sim. Aí Se a pessoa até reclama, né? É. Pô, larga esse celular. Minha mulher fala isso direto, larga esse celular. E às vezes ela tá fazendo a mesma coisa. Porque a gente não vê, o tempo passa muito rápido. Sim, né? sim. Mas o outro que está ali se sente desamparado, se sente sozinho. No se meu sente- Instagram tem um aviso, programei com 1 hora de conexão, ele me avisa. Sim. Você está a 1 hora. Tem Legal. esses recursos Nem agora. sabia disso. Cara, Para de usar, já passou da hora, né? E às vezes ele me notifica. Poxa, 1 hora já? É. Que isso, foi muito rápido. Então, A minha mulher falou uma coisa comigo, desculpa só te interromper, que eu acho que tem tudo a ver. Ela fala assim, a gente estava até conversando aqui em off, antes de você chegar, sobre a nossa mente, né? A mente que não para, a mente que não desliga. E ela falou, eu comecei a reparar isso, que ela falou assim, você para de trabalhar, você vai para o celular. A sua mente não repousa. A sua mente continua trabalhando, você não repara, mas por isso que você fica cada vez mais acelerado, porque você precisa desligar, entendeu? Você precisa desligar. Eu comecei a reparar isso, pastor, e eu achei que tem tudo a ver. totalmente. Dá um cansaço, né, cara? Tem tudo a ver, sabe? Totalmente. Porque a gente tá... O teu cérebro está trabalhando e está recebendo estímulos, É. entendeu? Porque a gente pensa que, ao contrário da televisão, né, a televisão ela te gera uma programação passiva. As redes sociais ela te geram uma programação ativa. Eu vejo o que eu quero. Vejo A o que televisão, eu a televisão veja o que está passando. Então, Porque às que vezes, ela... tu vê ali, tu vai passando o Gil, vai passando, e de repente tu vê aquilo ali. Aí tua foco de atenção fica ali. Entendeu? Televisão, tu vê que hoje a postura mudou. A gente está vendo televisão, a televisão está ligada e a gente está com o celular na mão. Verdade. Entendeu? Então a televisão é passiva. Porque se a televisão fosse ativa, a gente estava focado na televisão e não mexendo no Rios. Entendi.
Entendeu? Então, os rios, a internet, as redes sociais, ela é ativa. Então, ela vai nos buscando. E o que acontece? Tu fala sobre o pecado e a vida espiritual. A gente, antigamente, para pecar, a gente tinha que ir para a rua. Sim. Hoje a gente peca dentro de casa. É verdade. A gente adultera dentro de casa. Sim. Entendeu? Sem ninguém perceber. A gente está ali adulterando. Aí, os filhos estão sendo viciados em pornografia. Cada vez mais precoce. Né? Mais precocemente. E o problema não é só a pornografia. A pornografia, É dois, né? se a rede social te gera um grau de dopaminérgico, a pornografia te gera 100 vezes mais essa dopamina. Só que a pornografia ela vai te levar para um outro vício muito mais cruel, que é a da masturbação. Entendeu? Quer dizer, um abismo puxando o outro. Né? Um abismo puxando o outro. E isso vai influenciar em todo o seu desenvolvimento emocional, afetivo, sabe? Social, físico, porque uma pessoa que é viciada em pornografia. Não, em masturbação, ela não sim. se masturba uma vez por dia. Sim, é verdade. Ela se masturba várias vezes por dia. E mais uma vez, na Vale na Carne, na igreja, que é o nosso público, isso é cada vez mais comum, né, pastor? Estímulos, né? Porque a gente hoje tem a facilidade. É muito interessante que outro dia eu estava vendo o Rios e a menina falando assim, de um prédio, aí ela olhando para a janela, para a rua. Aí ela fala assim, você teria coragem de deixar teu filho na rua? Teria coragem de deixar seu filho sair agora? Era um período noturno, agora? E a gente não verifica os nossos filhos nas redes sociais, gente. Os bandidos saíram da rua e vieram para as redes sociais. Os caras são especialistas, ele engana nós, que somos adultos. Imagina os nossos filhos. Os casos esses casos aí de desafio, essas questões, sextorção, o cara se passa, Roblox, que dá um alarme aí terrível. Estão cada vez mais sofisticados. Os caras passam pela inteligência artificial como uma criança de 10 anos, 12 anos. Um grupo de pesquisadores da internet, eles fizeram uma pesquisa, eles lançaram um perfil de uma criança de 12 anos. E aí eles criaram a página, lancei. 1 minuto e 40 já tinham homens atrás da criança. Meu Deus. Predadores virtuais atrás das crianças. Ou seja, eles estão aí. Outro dia tinha uma garota que se passou no Free Fire, passando por uma garota de 12 anos. Ela entrou no grupo, o cara olhou para a fotinha dela lá e já entrou com os 2 pés em cima dela. Oi, tudo bem? Tá fazendo o que aqui? Já entrou no papo sensual. Vamos para o privado, vamos para não sei o quê. Ou seja, e aí ele pede a primeira foto. São amiguinhos, eles não têm pressa, eles vivem disso. Pede a primeira, pede a segunda, aí vira sextorção. Eles começam a extorquir. Aí, se não fizer, eu vou falar pro teu pai, eu vou botar no grupo da escola, eu vou... Sim. Ele entra na tua página, numa página da criança, vê as coleguinhas da escola, ela segue, geralmente não é privado. Sim. Ela segue, diz que vai para mandar pro grupo. Os caras são profissionais. E a gente está alheio a tudo isso, sabe? Uma grande dificuldade que eu vejo é porque isso é um tema muito importante e a igreja ela tem um papel fundamental na mudança, a metanoia, a mudança. Nós não somos só espírito. Sim. Nós somos corpo, alma e espírito. Sim. Temos sentimentos, temos necessidades humanas e isso é muito pouco falado. As redes sociais, ela explora todas essas nossas intenções humanas, sociais e emocionais. Verdade. Entendeu? E se a gente não falar, se a gente não correr à frente, se a gente não tiver pessoas falando sobre isso, a gente vai se perder. Porque eu perguntei para minha professora, a senhora que está 20 anos aí nessa briga aí pelas redes sociais, como é que é? Porque é uma negação. As pessoas fingem que não existe. Entende? E a própria nossa liderança, as próprias lideranças. Eu tenho amigos que são pastores.
Tem amigos que são pastores que eu ia nas igrejas dele pregar. Ah, preciso de alguém que eu ia lá pregar, mas quando eu comecei a palestrar e falar sobre dependência virtual, parece que o tema não é importante. Sim. E olha que eu falava para eles assim, gente, não precisa me chamar no culto de domingo, fazer um evento não, eu quero pregar no culto de quarta-feira, que ninguém vai na tua igreja, que a galera não está indo mais, me chama nesse dia para ter algo diferente, uma palavra diferente, que isso também faz parte do crescimento espiritual. O que você acha de uma campanha? Eu vou até além, mundial. Pode ser interessante o start acontecer nas igrejas. Uma campanha de conscientização da prisão que a rede social tem causado, os prejuízos que a rede social tem causado na sociedade. Seria interessante. Eu falo muito isso na palestra. Eu brinco assim, que horas tu pega o celular, Jorge? Antes de ir pro banheiro ou depois de ir pro banheiro, quando tu acorda? Antes de ir pro banheiro. Vai com ele pro banheiro, né? Depende do que eu vou fazer lá. O banho, eu normalmente, quando eu tô tomando banho, eu ligo o celular num vídeo de 10 minutos, que é o tempo que eu tô tomando banho, eu tô ouvindo uma coisa. Olha só que loucura. É loucura. Eu tô ouvindo alguma coisa, eu boto lá um vídeo que eu gosto, esporte, pregação, qualquer coisa assim que eu gosto, eu boto ali, tô ouvindo e tô tomando banho. Entendeu? É quando eu paro de tomar banho, me seco e tal, é o vídeo, é mais ou menos o tempo que eu levo no banheiro ali. Tu vê, no 2, mais ou menos, né? Eu não fico no lado do celular, não. O jornal não, porque eu não tenho. Eu vi um médico falando isso e eu fiquei meio preocupado. Até falei isso para a minha esposa, né? É que os homens têm ficado muito no celular quando vão fazer as suas necessidades fisiológicas, e isso tem gerado problemas. Sim. Hemorroida. Né? Exato, hemorroida e outros problemas dessa natureza. Então eu meio que dou uma travada nisso aí e não fico mais quando eu tô. Coisa bem curta, bem rápida. É algo assim, tipo 5 minutos e foi. Exatamente. Não tenho ficado. Ele falou, até pela posição que você tá e o tempo que você fica ali. Isso, com o tempo, vai te gerar um problema físico. Eu vi um médico, um proctologista falando isso. Eu vi também. Então, mas a gente já tinha isso como premissa. Antigamente, eu lembro, meu tio, ele costumava ler o jornal quando ia... no 2, né? No 2, né? E tinha revista no banheiro, essas coisas todas. E aí a gente substitui esse hábito pelo uso das redes sociais, né? Mas, tu falou um ponto importante. Tu não está relaxando. Sim. Está tomando banho, olha só. Né? Então, dizem que tomar banho, a galera holística diz que tomar banho, tu tem um contato com o teu corpo. Sabe? A sensação da água, o nosso corpo é 73% de água. A sensação da água, ela te causa bem-estar. Né? Tem vários simbolismos, a sensação da água, né? De tirar energia, recarregar. O nosso corpo tem energia também, tudo é energia. E quando você está focado, cara, tu não está prestando atenção. É igual comer com o celular na mão. Sim. Sabe? Não aprecia a refeição. Não aprecia. Eu estava lendo um livro que a mãe falava, até uma cientista americana, e ela estava falando isso, que para o filho dela comer, ela botava no celular. E aí ela percebeu, com o passar do tempo, que ele não tinha percepção do que ele estava comendo. E a gente, tão automático, né? É tão automático. Então a gente começa a engordar, as crianças Desvio de foco, né? Desvio de foco, porque o cérebro não percebe. O cérebro está focado ali, tu não está percebendo saciedade, você não está percebendo o gosto, você está fazendo uma condição automática. No salão que eu corto o cabelo, tem a cadeirinha para as crianças lá? Sim. Tem um suportezinho para o tablet. Esse final de semana eu estava cortando o cabelo lá, sentou um garotinho, ele estava um pouco desconfortável, muito pequeno. O rapaz botou um tablet lá, era um programa da Galinha Pintadinha, essas paradas aí. Aí o garotinho ficou ali, ele prestou atenção na brincadeira ali do tablet e ficou até mais relaxado. Mas ele não estava percebendo, digerindo o que estava acontecendo ali, o corte de cabelo. Tu vê a importância do estímulo das redes sociais? Então é outro mal que a gente estava falando. Então hoje a gente tem uma dificuldade muito grande, principalmente de concentração.
E aí, voltando por que eu faço essa pergunta? Por que eu pego o celular antes de ler a Bíblia, de ir para o banheiro quando acordo ou depois? Na verdade, não tem diferença nenhuma. Só tem diferença na sua devocional. Sim. Porque quando você pega o celular e você vê quando você dorme, teu cérebro está numa frequência. Quando você acorda, teu cérebro está numa frequência ideal para falar com Deus. Ideal. De relaxamento, de Relaxamento, né? tudo. Quando você pega o celular e vê a primeira notícia que dispara o teu mecanismo de sobrevivência, de autodefesa e toda aquela coisa, ou de compromisso, acabou. Isso é interessantíssimo. Quando você lê a Bíblia, você não consegue mais se concentrar. A mente está 220 por hora. Já entrou no dia, tu já pegou o trem no embalo, pegou o trem correndo. Entendi. Entendeu? Isso é muito importante mesmo, porque assim, é uma recomendação para que antes do celular pegue a Bíblia, antes do celular Faça ore. esse teste. Faça esse teste. Leia a Bíblia sem pegar o celular e leia a Bíblia no outro dia pegando o celular e depois vai ler. Faça esse teste. Você não consegue. Até Eu a duvido. mensagem que você leu, você Não vai. não Teu entra, cérebro, né? porque ativou todos os seus neurônios, todas essas suas atividades diárias. Então você não consegue. Lembra do que a gente falou do culto do domingo? Sim. Entendeu? Então quando você lê, você vê alguma coisa. Igual hoje, que foi um dia atípico. Ontem, para o dia de hoje. Meu irmão, tu tem noção de que você acordar, pegar o teu celular e ver aqueles corpos ali? É a imagem forte, né? Uhum. Entendeu? Muito forte. Que gera internamente, né? E Amigo. a gente não percebe. Não percebe. O teu sistema endócrino vai começar a trabalhar, produzir hormônio, hormônio de autodefesa, hormônio de estresse, vai produzir um monte de hormônio. Aí depois a gente não entende porque a gente não está ao longo do dia focado, está irritadiço, está intolerante. Tá A gente acha, impaciente. porque hoje a gente Tá acha quieto. normal. Entendeu? Sim. Então a gente ouve falar do mindfulness, né? Que é você descansar, aprender a respirar, você dar um tempo para você. A gente não faz isso. Como o Dr. Augusto Cury fala, conversar com eu. Exatamente, né? Que ele fala da síndrome do pensamento acelerado. Sim. Ele já falava isso há décadas atrás. Sim. Síndrome, eu fiz um curso com o Augusto Cury e ele já falava sobre a síndrome do pensamento acelerado, que a gente precisava parar e a gente não parou, pelo E a gente contrário. tá assim, cara. A A gente gente botou tá o pé assim. no acelerador, né? Muito. Então, nunca Nós se estamos comeu. ansiosos. Eu tenho mestrado, não é suficiente, tem que fazer doutorado. Eu tenho faculdade, eu nem acabei, já estou na pós-graduação, já estou pensando no mestrado. Mas o mestrado tem que fazer o idioma, e o idioma, aí vou para o doutorado, tem que fazer outro idioma, entende? Então a gente está sempre assim. A Nós gente estamos insaciáveis, né? E insaciável. pensar que nos anos 90 o cara achava que terminou de estudar com segundo grau, né? Tô com o diploma de Já terminei de Era o estudar, cara, né? Não, né? já parei de estudar, já concluí, não, já concluí os estudos, o cara Já terminou o ganhou, segundo grau. Não, já concluí os estudos. Ainda tinha o hábito de dizer, na nossa família ninguém é formado, por que eu tenho que ir para a faculdade? Né? Aí depois mudou, eu vou ser o primeiro da família a ter uma faculdade. Agora, tu não tem faculdade, filho? Entendeu? Verdade. É Já, verdade. já percebeu, pastor, que eu pelo menos tenho essa percepção, não sei se o senhor Jorge tem essa mesma percepção, como está difícil conversar, trocar ideia com as pessoas, porque, não sei se é coisa da minha cabeça, mas quando a gente começa a falar, a mente da pessoa está tão acelerada, ela está tão nervosa, está tão assim que ela não espera você terminar de falar. Eu já me peguei fazendo isso. Falei, cara, eu não Você tô. tem mais paciência para ouvir. né? Paciência para ouvir, paciência para ouvir, digerir e dar uma resposta. Até aquela troca. É um atropelando, já percebeu Sim, isso? sim, já. Eu Qual a acho- velocidade das suas mensagens no seu celular? o. Tu ouve as mensagens. Depende da. Qual é a velocidade? Normal. E mede. É difícil eu colocar no 2. Confesso que é Tá, difícil. mas no e-mail É tá. 1,5, depende da pessoa. É. Porque tem pessoa que fala bastante rápido, se colocar no 1,5, não dá para entender nada. Aí eu coloco no 1. Tem pessoa, minha mãe fala super lento. Jorge conhece minha mãe há muitos anos.
Minha mãe fala super lento. E às vezes ela manda um áudio de 3 minutos para explicar uma coisinha assim. Sim. Aí eu boto no 2 pra... Velocidade, né? Isso. Antes de você chegar, nós estávamos conversando que a gente não tem mais paciência da postura. Assim, a gente, que eu digo, né, a nossa geração, o mundo que a gente vive hoje, de um áudio de 2 minutos. Nós não temos mais Paciência pra ouvir, é verdade. Onde nós estamos, cara? Eu não consigo ouvir. Douglas mandou uma mensagem. Douglas mandou uma mensagem para mim. 2 minutos? Não. Pô, é um podcast? Que nível nós estamos, cara? A pessoa 2 pergunta, minutos. te faz uma pergunta, você tá tecnicamente dando uma resposta, a pessoa não tem paciência para ouvir, ela fica te interrompendo, ela já corta. Por que as redes sociais é só bobeira? Porque, por exemplo, eu tenho um problema sério, né? Porque não estimula. Não estimula. Eu comecei a gravar vídeos com 1 minuto, 1 minuto e meio, para dar uma explicação técnica e cotidiana. Tem que ver com a técnica cotidiana. Cara, ninguém vê, cara. Ninguém vê. Uma Entendeu? bobeirinha de 1 minuto, 2 minutos. Não vê. Então, por quê? Porque o nosso cérebro está sendo condicionado. Até mesmo os rios de 2, 3 minutos, você fala. Tá demorando muito. Tá demorando muito, entendeu? Então a gente está condicionando essa impaciência. Nós estamos sendo treinados, moldados, né? Isso. moldados, condicionados, né? A esse condicionamento clássico de Pavlov, entendeu? Nós estamos sendo moldados a isso. Como eu falei, eu lembro nitidamente disso, a gente jogando um golzinho ali, jogando bola, brincando de pique na rua. Aí quando a brincadeira acabava, a gente cansava, a gente sentava na calçada. Criança, ficava trocando ideia, nem lembro. Tinha assunto. Minha mãe cansou de falar isso pra mim. Vocês tinham assunto e ficavam o dia inteiro na rua e assunto tinha. Conversando, trocando ideia ali, um monte de criança, até ficar muito tarde, a mãe chamar pra entrar, a gente trocava ideia pra caramba. A gente não vê isso hoje, Mas nós perdemos trocando isso. ideia. Nós perdemos isso. E é uma grande dificuldade no meio evangélico, porque eu falo isso muito lá na igreja. A gente chega atrasado e sai correndo. E outro detalhe... Para compensar que chegou atrasado, vai sair mais cedo. Sai mais cedo. Tu vê o ímpio. O ímpio não, né? A galera aí, né? Porque eu não vivi também, mas a galera toda sexta-feira marca uma cervejinha. Tu fala, gente, como é que essa galera tem dinheiro? E tá ruim, né? E tá ruim. Tá ruim pra todo mundo, mas toda Tá crise, sexta-feira. crise. Mas isso agrega valor. A gente não, a gente passa anos dentro de uma igreja e nunca foi na casa de um. A gente não tem amigos na igreja. Cada um no seu canto, né? Sabe? É difícil. Isso é um outro ponto, hein? Isso é um outro ponto. Entendeu? E por que eu tô falando isso? Porque a gente chega no grau de importância de não ouvir o outro. Porque ele não é importante. Eu não tenho vínculo. Eu não tenho vínculo com ele. O que ele vai falar e geralmente a gente anda tão atribulado com tantos afazeres que quando alguém vem falar conosco a gente acha que é mais alguma coisa que vem trazer para nos assoberbambar. Entende? Então a gente precisa voltar a ter atenção. Uma coisa que algumas pessoas dizem: a escuta ativa. A nossa escuta não está ativa. Nossa, fala. Tu fala com as pessoas estão olhando para o outro lado. Tá com a cabeça lá. Entendeu? Fala. Então, Melhores momentos. Uma hora de palavra na igreja, a pessoa pega o celular 20 vezes, grava, manda mensagem, não foca na palavra. Pastor com conteúdo, pregador lá com conteúdo maravilhoso, ensinando, doutrinando a igreja. E a pessoa tá... Então, é outro problema que a gente vive. A gente está enveredando para a igreja dopaminérgica. Né? Eu apago a luz, acendo as luzes coloridas, boto todo mundo para dançar, pular, extravasar, e o conhecimento. Mas a palavra mesmo, Exatamente. Todo mundo vai beber água, vai no banheiro. Eles chegam a um grau de euforia imenso ali naquele culto, mas e depois? Isso tudo consequência do digital. E da ganância. Tu acredita que isso é uma consequência do digital? Essa questão... Uma das, né? Essa questão... Porque você falou algo interessante, assim... Principalmente os jovens, né? Eles têm essa pegada, né? De luzes apagadas e tal... E cultos
lá em cima, assim, muita vibração, muito som. Eu falo porque eu dirijo uma turminha lá que gosta dessas coisas. É normal. É até normal da idade dele. É normal. De certa forma até De saudável. certa forma, né? ele é normal. Até que eles gostam de palavra também, mas assim, o fato de não ter de estar nesse nível de euforia, como você até citou, e depois eles não terem paciência para ouvir uma mensagem, isso é um problema, né? Porque você quer sentir, não aprender. Porque às vezes hoje as pessoas na igreja, elas se preocupam em sentir. Sim. Eu vou lá para sentir a presença de Deus, eu vou lá para... Sentir um arrepio, né? Eu arrepiei, Deus falou, eu me movimentei e tal. Mas aprender, são poucos que têm essa preocupação. Sentar para assistir uma aula, né? Sentar para assistir uma aula, sentar para ouvir uma pregação, aplicar aquela pregação, aquela palavra que está sendo ministrada na sua vida, estar atento ali ao todo o enredo, independente do pregador, que senão a gente é outra história, né? Verdade. Independente do pregador, porque tem pregador que realmente começa a pregar, dá vontade de ir embora, mas mas não para E entrar se tiver a escala, a igreja fica vazia. É ele, não vou não. Pois é, sem entrar nessa seara, mas assim, de você ter essa conexão, acho que a palavra até é essa mesmo, de você aprender, de você se ligar na palavra, isso vem também do imediatismo que nós vivemos hoje? Você acredita nisso? Acredito que sim, porque, como nós falamos, nós estamos nos condicionando. A gente vive hoje uma era da informação. Então, nós temos muita informação e pouco conhecimento. Sim. Entendeu? Então, tem dentro do... Nem falei sobre isso, né? No mobile, o que é nomofobia, o que é nomo? Pode falar, eu não sei o que é. Então, é caracterizado como a dependência virtual. Então, nomofobia, entendeu? Nomofobia. Que vem de no mobile, tá? É o medo de não ter internet, perder a internet. Tu fala pro jovem assim, vamos pro sítio, ele fala, tem internet? Não, verdade. tá. Entendeu? Eu brigo com eles direto sobre isso. Chega no sítio pedindo sinal pedindo a senha do Wi-Fi. Vou passar. Não, o intuito é justamente vai. esse, da gente se confraternizar, esquecer o mundo virtual. Dá vontade de exibir o celular. Fazer o que não faz. No mobile. Então, dentro do no mobile, existe uma coisa chamada FOMO. Que é, o que é FOMO? Fear out. Missing fear. O que é isso? Então, os dois são amigos, estão na igreja. Daqui a pouco aparece nas redes sociais, ele comendo pizza com outro amigo da igreja. Aí tu olha assim, caraca, eu tava com o Jorge, agora ele não me chamou. O medo de perder, os jovens têm medo de perder tudo que é social, de serem excluídos. Eles sabem... Medo da exclusão social. Medo da exclusão. Então, esse é o FOMO. Então, eles querem estar antenados o tempo todo. Eles querem estar ali agitando, comentando. Postou uma foto, não teve curtição, o que eles fazem? Tira, né? Ninguém curtiu, entendeu? não valeu, curtiu. né? Entra em depressão em tudo. Imagino. Entra em depressão em tudo. Imagino. Ninguém interagiu. Curte aí, faz aí aquilo. Então, isso gera uma dependência aí. 200 mil seguidores, nenhum amigo. Nenhum amigo, essa é Que a loucura, verdade. né? É verdade. Eu tenho 1.200 amigos. Precisa de alguém para te levar no hospital, não tem ninguém. Não fala nem com o vizinho. Por quê? Porque a gente está dando mais valor ao mundo virtual do que ao mundo real. É muito mais fácil, eu me exponho menos no mundo virtual. Quem quer ser, quem quer. Porque antigamente, a minha geração, e talvez você tenha pego isso, o que a gente queria ser? Ou jogador de futebol ou ator. Da Globo. O sonho de todo mundo. Né? Alguns ainda querem ser ator da Globo. Né? Entendeu? Artista, atriz, ator. E hoje, o que eles querem ser? Influencer. YouTuber. Qualquer um pode ser influencer. Qualquer um. Eles viram um caminho mais rápido. Lá. Qualquer um. Você vê aí. Né? Qualquer um. O TikTok, então, é o mais banal de todos. Sim.
É cada bobeira. É Exatamente. absurdo, eu fico irritado. Então, voltando à tua pergunta sobre a questão, sim, as redes sociais, ela mudou o comportamento. Porque a gente passa mais tempo vendo as redes sociais do que lendo a Bíblia. Sim. Não, isso sim. Entendeu? Sem dúvida. E tudo que eu leio e tudo que eu vejo nas redes sociais tem som e tem imagem. Tudo que eu vejo tem som e tem imagem. E geralmente dura 30 segundos. Como é que eu me concentro para ver a Bíblia? É verdade. Como é que eu vou me concentrar numa pregação, palestra de Sim. 40 minutos, que é só uma pessoa falando e eu ouvindo? Não tem foco. Exige um nível de concentração, Concentração, de foco, de interesse. paciência, interesse. Exatamente. Você falou, né? E Interesse. aplicabilidade. Para que eu Sim, quero isso? sim. Sim. Por que eu quero isso? Isso E aí a gente está falhando também. Por quê? Né? Porque as pessoas hoje acham que no meio de todas essas questões de ostentações, eu sou da geração que o sonho dos pais era que os filhos fossem pastores. Não é verdade? Eu me converti, já tinha 23 anos, mas eu ouvia muito, meu filho vai ser pastor, meu filho vai ser pastor. Hoje a gente não ouve ninguém falando isso. Deus me livre que meu filho vai ser pastor. Deus me livre que meu filho vai ser pastor. Entendeu? Então, é lógico que a gente entende que eu amava essa palavra no seminário, que o pastorado é uma vocação. Sim. Nós somos vocacionados. Sim. Nem todo mundo nasceu para ser jogador de futebol, nem todo mundo nasceu para ser dentista. E eu fui recrutador muito tempo do Corpo de Fuzileiros e eu falava isso, filho de médico, nem todo filho de médico é médico, nem todo filho de advogado é advogado. E nem todo militar, todo candidato que vai ser fuzileiro, quer ser fuzileiro, estava ali porque tinha vocação para ser. Não. Queria um emprego público, queria ter alguma coisa, mas não Sim. se queria ser. Então a gente vive dentro dessas coisas. Pegando um gancho aí, pastor. Você falou sobre carreira, sobre ser influencer, a influência das redes sociais. Vai uma pergunta aí. A vida real e a vida virtual, a mentira da vida virtual e a realidade da vida real. Como o senhor tem visto esse cenário aí? Porque muitas pessoas publicam uma vida que não é real. Não existe. E quem está do lado de cada tela olha aquela vida maravilhosa ali virtual, até sente raiva da sua realidade, se espelha numa realidade que está muito distante da dela e que não é verdade, não é real. A gente vê hoje, teve recentemente um casal específico aí, vale nem a pena citar o nome, um casal endinheirado, milionário, um casal são figuras Sim. públicas super famosas que nas redes sociais a gente podia ver um relacionamento maravilhoso que acabou terminando e tá até em briga aí por bens, briga judicial e tudo mais. Então a vida virtual tem influenciado muitas pessoas, né, a quererem viver aquela vida ali que na verdade a gente sabe que é uma fachada. E muitas pessoas têm deixado de ter prazer na vida que tem por se comparar a sua vida àquela vida ali virtual. Como o senhor tem enxergado essas coisas aí? Então, lembra que eu falei que os 3 pilares da felicidade, da psicologia positiva? Gratidão, otimismo e amigos? Sim. Então, 2 coisas motivam o ser humano, o medo e a inveja. Antes do advento das redes sociais, que as redes sociais, Facebook chega a 1 bilhão de usuários, né? E é interessante a gente usar o termo, só 2 comércios usam isso, né? As drogas e as redes sociais, usuário, termo, sim, usuário. sim, é verdade. Não é? Então, antes de chegar a 1 bilhão, eu me formo em 2009, e eu já tinha visto com o advento do Facebook que ia gerar muita depressão. Porque eu brinco até assim, eu estou em Nova Iguaçu, eu não saio de Nova Iguaçu, o cara posta uma foto da igreja, posta uma foto lá em Nova York. Como é que fica meu coraçãozinho?
a expectativa disso, como é que, sabe? Então, a inveja branca, a vontade, não é verdade. A gente sente frustrações, e isso cria frustrações até espirituais, que as pessoas falam, né? E na minha palestra eu falo sobre isso, como é que desenvolve. Eu falo sobre 7 pecados capitais, e o primeiro dele é a preguiça, e vai sucessivamente, até o momento que gera inveja. E quando me gera inveja, eu fico me perguntando a Deus, por que Deus abençoa só o Douglas, abençoa só o Jorge, não me abençoa? Por que tu trocou de carro? E não... Então, as redes sociais, ela mostra esse ponto. Mas você faz uma pergunta interessante, que é uma resposta muito óbvia de se responder. Como é a saúde mental da maioria dos influencers? Péssima. Os caras têm tudo, eles entram em tudo que é lugar. Terapia o dia inteiro. Entende? Terapia direto. Então, é assim que é o mundo, sabe? Eu comecei a gravar vídeo e uma influencer, meu sobrinho tem uma esposa que é influencer, ela falou, tem que gravar isso todos os dias, tem que fazer Eu falei, cara, não posso fazer isso, eu não tenho como fazer isso, sabe? Porque ela faz todos os dias religiosamente. Produzir conteúdo. Tem pessoas que gravam o dia a dia. Isso é um contraponto da minha realidade, entende? Eu não tenho tempo, não tenho, sabe? Então, você vê que é muito exaurido isso. Exaure muito. Você vive um mundo de mentira. O mundo das redes sociais é um mundo de mentira. Até para nós mesmos. Casamentos. A mulher vive postando, gente. Abraçado. Gente. Matemática. Aristóteles vai dizer assim, só entende filosofia quem conhece matemática. Meu irmão, quem muito se mostra tem algum contraponto aí. Freud vai chamar de negação. Entendeu? Tem alguma coisa errada. Já conheci, você já deve ter conhecido. E fulano se separou. Como? Parecia um casal perfeito. Não era perfeito. Sabe? Então, se eu tenho necessidade, e eu falo muito isso nas palestras, eu falo isso assim, gente, para quem tu posta? Para quem tu posta? Entende? Hoje eu vi uma mulher confirmando essa gama. Tu é casado, tua mulher é casada, tá na academia. Por que tua mulher posta roupa de malhação no espelho? Não faz sentido, cara. Por que tua mulher vai pra praia e posta foto de biquíni sensual? Cara, não faz sentido. Ela tem que mostrar para você. Não é machismo, não. Porque ela vai entrar na igreja, o irmão nem olhava ela com olhar de lascivo. Vai lembrar da foto. Vai lembrar da foto. Isso é verdade. Por que o cara é da igreja, faz parte do ministério, tá lá todo marombado? Primeiro que é uma vaidade extrema. Cara, não tenho nada contra. Sou formado em educação física também. Não tenho nada contra isso. Entendeu? Cuidar do corpo, eu vou para academia todo dia. Mas dificilmente. Outro dia eu fiz um teste social. Tava eu e minha sobrinha. Minha sobrinha é muito bonita, né? De Cabo Frio. Aí estava aqui. Aí eu postei. Não coloquei nada. Nada. Só coloquei do meu lado assim na academia. 790 visualizações. Aí no outro dia assim, ó, eu botei assim, você acabou de participar de um experimento social, 400 e poucas visualizações só. Nego quer saber da tua vida, entendeu? Nego quer, quem é? Quem o pastor tá, quem o Marcos está com essa menina aí? Quem é essa menina? Será que trocou de mulher? Já está com outra mulher? Entende? Então, é isso mesmo, né? É isso mesmo. De uma velocidade absurda. Absurda. Né? Assim, sabe? Eu não sei quantos visuais, mas as pessoas querem ver. Por isso que os reality no Brasil é um sucesso. Verdade. Entendeu? É outra idiotice, né? Eu sei que a gente fala para muita gente, mas eu não consigo imaginar você ficar olhando pessoas em casa, sempre dormindo, vendo televisão eles não veem, né? Não sei, eles ficam ali. Uma discussão, uma briga. Não, e é interessante. Cara, às vezes eu vejo só para entender o comportamento. Gente, é assustador. É assustador não só pessoas que estão lá, a reação do público. Como a gente tem mudado os valores, sabe, das pessoas, como as pessoas têm priorizado aquele que é barraqueiro, aquele que escandaliza, aquele que quebra os padrões. Ou seja, a gente vive numa sociedade que é proibido proibir.
E isso vende, né? Vende muito. Vende Isso é muito. verdade. E suas experiências, pastor, no teu consultório, agora como psicólogo, as mais absurdas aí, conta umas 2 ou 3 experiências pra gente aí, dessas loucuras todas que a gente tem falado aqui. Primeiro, os jovens, né? Os jovens, eles têm muita dificuldade de... Um caso real, conta um caso real pra gente aí. real. Só né? dar o nome, né? Não, Claro. assim, embarcar no sair de dentro do casulo. As redes sociais, o jovem, você imagina um jovem que não tem responsabilidade nenhuma, ele passa o maior tempo, e eu pergunto muito isso para o jovem: quem é chato, você ou sua mãe? Em casa. Aí fala: minha mãe. Tá. Quantas vezes tua mãe precisa mandar você lavar a louça? 5, 6, 7 vezes. Né? Então, quem é chato? Você é chato, porque se tu lavasse na primeira vez, Ela não precisava precisava gritar 7 vezes, chamar teu nome. Né? Então, quando o jovem sai, e hoje a gente vê essa falta de habilidade social, esse isolamento social também, sabe? Porque tudo é uma construção. A escola é o primeiro trabalho. Graças a Deus que nós, cristãos, a gente tem um pouco mais de habilidade social, né? Sim. Muito mais. A igreja ajuda. A igreja ajuda. Tem o Ricardo Polido, que é um dos maiores oradores no Brasil, uma escola de oratória, ele diz assim: depois do medo de morrer, o medo de falar em público é o pior medo. E a gente desenvolve isso, né? Geralmente desde pequeno. Vai lá no púlpito, a criança prega, faz a oportunidade. Então isso se desenvolve muito. Mas os jovens que não têm essa integração, eles vivem isolados dentro de casa. E quando eles vão... são obrigados a ir para o mercado de trabalho, eles não conseguem. Sim. Então, a grande dificuldade que eu tenho, principalmente com o jovem entre 18 e 20 anos, eu atendi uma menina que ela arrumou um trabalho bom, mas ela não conseguia ir para o trabalho. Não é o que eu queria. Não é o que eu quero. O que você quer? Não sei, mas não é isso que eu quero. E ela tinha quantos anos? 18? De 20 anos, sabe? E a mãe dela motivando ela, a mãe dela incentivando, a mãe dela raladora. E ela fala: não vou, porque... Mas o que tu quer? O que tá ruim lá? Não, eu não consigo mexer no computador. Gente, como é que tu vive no celular e não consegue mexer no computador, sabe? E o tio tentando mudar ela de setor, fazer várias coisas. Eu atendi outro menino que ele não conseguia sair de casa. Acabou o 2º grau, como tu estava falando, e ficou dentro de casa. Quando a mãe começou a falar para ele que ele precisava trabalhar, ele entrava em crise. Fobia social, né? Fobia social. E ele tinha quantos anos, seu rapaz? Ele tinha 19 anos. Aí eu falava para a mãe: olha, ele vai... Quando ele arrumar uma namorada, isso tudo vai passar. E aí não deu outra, né? Aí arrumou uma namorada, mas mesmo assim ainda sofre de fobia social. Mas mudou. Aí já começou a sair com a namorada, arrumou um trabalho, uma coisa puxa a outra, e aí o cara entra na lei da sobrevivência. Freud vai dizer assim: quando a dor for maior do que a mudança, é inevitável que a mudança não aconteça. Entendeu? Sim. Uma coisa que eu era, desculpa, já te interromper, eu era muito tímido. O Jorge me conhece desde criança. Eu era muito tímido. Fobia social eu não tinha, não. Sempre vivi na rua. Eu era muito tímido. Uma coisa que me ajudou a desenvolver muito isso foram 2, né? Sim. Comecei a trabalhar com Sim. 16 anos. Trabalhei em diversos lugares até o dia de hoje. Trabalhei em muitos lugares diferentes. O esporte, Sim. o jiu-jitsu, o muay thai, eu treinei durante bastante tempo. Me ajudou muito a desenvolver. E o militarismo. O militarismo me destravou. Servi o exército com 18 anos, fiquei 7 anos no corpo de fuzileiro também. E corpo de fuzileiro, então, naval fica... Tu é obrigado a no bom liderar, né, sentido, cara? sem vergonha, né? Então, isso me ajudou muito a desenvolver o militarismo, os lugares que eu trabalhei, e em especial também o esporte. O jiu-jitsu, o muay thai, a luta, me ajudou muito a desenvolver. E a gente vê pouco hoje as crianças praticando esporte. O esporte está crescendo, a galera da musculação, a galera fitness, a galera do fisiculturismo e tudo mais tem crescido. Isso eu acho um ponto positivo pela saúde e pela interação social. Sim. Também. Então, na minha experiência, isso me ajudou muito a desenvolver, me destravar. Talvez seja até uma ferramenta aí a ser usada pelos pais para os filhos.
Sim. Até mesmo se desprender um pouco das redes sociais. Para os pais também, né? Também. Sim, Porque assim, eu fiz um período de crossfit no ano passado. Eu, como professor de educação, como formado em educação, não sou professor, mas como formado, porque nunca atuei como professor, eu vi no CrossFit essa interação e superação, era o mais fascinante, né? Hoje eu faço só musculação, mas a musculação é um exercício isolado, tu fala com o outro, né? solitário, né? Fica ali, mas o CrossFit, aquela galera toda junta ali, era a coisa mais legal que tinha. Top. É o mais legal que tinha. Os jovens, uma curiosidade, ter timidez na fase jovem, né, é um tanto quanto normal, né? Sim. Eu também, quando eu falo que eu era tímido, as pessoas acham que não, mas eu sempre fui muito tímido, Eu também fui. Sempre fui muito introvertido, né? Eu não sou extrovertido, sou uma pessoa introvertida. E assim, esse primeiro emprego, primeiro contato que você tem com pessoas diferentes, com adultos, né? Eu lembro também que quando eu comecei a trabalhar, eu tinha, se eu pudesse correr dos adultos, eu também tinha. Até então eu acho isso um tanto quanto natural. Sim. O problema é quando ele te paralisa. Exatamente. Né? Quando ele te paralisa e não deixa você fazer nada, aquela questão do sou capaz, não sou capaz, enfim. Você comentou dessa jovem, né? Ela com 20 anos, ela acha que já vai escolher um trabalho que vai ser para a vida dela toda. Não. É normal você ter experiências aqui, ter experiências ali, até as frustrações, né? Sim. Elas nos ajudam a formar o nosso... Né? A gente mais perde do que ganha na vida. Isso é outro detalhe, né? Os pais, hoje o pastor tem vivência nisso aí, os pais querendo proteger demais os filhos das frustrações, das dores, das adversidades da vida. Isso é pior, pô. É pior. Quanto mais tempos, aquela frase, né? Tempos fáceis, homens fracos. Tempos difíceis, homens fortes. Isso. Entende? Então, é uma realidade. Quanto mais eu privo o meu filho de frustrações, menos resistência ele vai ter de enfrentamento. Então, quando você vai para o militar, a grande reviravolta ali, foi o meu primeiro emprego. Eu saio da minha casa, nunca tinha trabalhado, e vai ali alguém gritando contigo, falando, e tu leva aquele choque emocional, aquela coisa toda, mas com o passar do tempo tu vai se fortalecendo. Sim. Então, ter a timidez está muito ligado a uma construção de autoimagem. Nós não temos identidade. Sim. Quando você vai para o mercado de trabalho, você não sabe nem quem você é. Entendeu? Sim. Alguém pergunta, quem é você? Tá fazendo o que aqui? Qual é o seu nome? Davi. Não, desculpa, é Douglas. O que tu faz aqui? Aí tu vai criando casca, né? Depois tu vai criando casca. Tu não sabe nem o que responder. Você falou sobre identidade. Foi uma curiosidade da minha parte, uns meses atrás aí. Pensei assim, cara, porque isso foi interessante para mim. Isso me fez entender muita coisa sobre mim. Quem sou eu, cara? Por que eu vim à vida? Comecei a me questionar mesmo. Sim. Sobre minha identidade. Eu comecei a ter momentos com Deus com esse foco. E um livro que me ajudou muito nesse ponto, do Luciano Subirá, Revelação, o Caminho para a Realização. Um livro amarelo. Ele fala sobre identidade. Foi maravilhoso para mim. Me fez... subir degraus. Sim. Pessoalmente. Foi maravilhoso para mim, me destravou muito. E é muito interessante você falar isso, porque eu estava fazendo mestre em neurolinguística, né? Tem um practitioner e tem um master em neurolinguística. E aí a gente estava no evento lá e o professor perguntou assim, qual é a tua missão na Terra? Aí fica com cara de bobo, né, cara? É verdade. Fica com cara de bobo. E tem algumas perguntas que a gente não se faz e elas deveriam ser feitas. Por que tu está na igreja? Eu faço muito isso na igreja. Uhum. Por que vocês estão aqui na igreja hoje? A gente nem sabe.
qual o propósito, qual a missão, qual o seu papel sobre a face da Terra. Isso. Qual é o nosso papel na face da Terra? Faz todo sentido para a vida. Faz todo sentido ter um direcionamento sobre isso, porque a gente não se fala isso. Não costumamos fazer essas perguntas, que ela tem uma essência muito real. Para quem, Sêneca vai falar disso, né? Para quem não sabe onde quer chegar, Qualquer caminho Quando serve. Jesus... mas na verdade ele diz, ele diz assim, né? Para quem não sabe em qual porto chegar, qualquer vento serve, entendeu? Sim, É por aí. sim. É a mesma coisa, Por aí, né? é por aí. Quando, quando Jesus pergunta para os discípulos, né? Quem eles dizem que eu sou? Uns dizem que é João Batista. Eles abrem um quiz, né? E aí, o que o pessoal tá falando de mim aí? Como é que tá a minha popularidade? E vocês? Agora, não, tá, Sim. tudo bem. Agora, e vocês? O que Vocês? vocês dizem? É uma das minhas pregações. O que vocês dizem? Entendeu? Porque às vezes a gente Tu és está o ali Cristo, com filho Cristo de e nem Deus. sabe por que estamos ali. De Jesus fato. sabia quem era, ele só queria saber Sim. quem... Conhecimento realmente, às vezes eu compartilho dessa visão, pastor, porque assim, tem pessoas que não conhecem a Deus. Não. Essa é a verdade. Quando Jesus pergunta, e vocês, quem sou eu para vocês? O que vocês dizem e tal? E às vezes as pessoas não sabem. Não Sabe? sabe. Não sabem o poder de Deus, não conhecem, não tem uma intimidade com Deus, não tem um relacionamento com Deus. São pessoas meramente religiosas. Sabe? Isso não independe da idade, isso vai do 0 a 100, pessoas que às vezes têm anos na igreja, pessoas que às vezes só vão por conveniência, vão por amizade, vão por qualquer outra coisa, porque não tem nada para fazer naquele dia, porque às vezes eu não tenho dinheiro para estar em outro lugar, né? Porque tem isso também, se a pessoa Sim. tivesse dinheiro para estar no shopping, Sim. ela estaria, enfim, então... Então, Ela tá eu estava escutando antes de vir que a gente fala de redes sociais, é uma luta para todo mundo, até para mim também, tá? Sim. Então não é fácil, não. Só que eu sou mais seletivo hoje, né? Mas é uma luta para todo mundo. Então, estava vendo a história, esqueci o nome dele, até gravei aqui para depois fazer um estudo sobre isso. Sobre o sobrinho de Freud. Sobre que ele fala sobre a influência social. A sociedade, até mesmo dentro do nosso sistema religioso, muitas das vezes a gente torna a pessoa religiosa. Sim. Entende? A gente tem um princípio hoje de... A porta está aberta, vem logo que Jesus está voltando. Mas antigamente, nas igrejas, tu não era batizado sem ser discipulado. Sem realmente ter uma consciência do que ter você uma está fazendo. consciência cristã, Sim. sabe? E o que a gente vê hoje é uma questão muito de Imediatismo. crescimento. Numeralotria, né? Eu vi essa expressão, gostei. Numeralotria, adoração por número. Minha igreja tem 300, 400. Preguei ontem, 500 pessoas aceitaram Jesus e tal, e assim Então, vai. Você aceitou Jesus por quê? Eu venho nessa contramão, né? Eu fugi disso tudo. Eu falo, eu quero uma igreja que eu possa adorar com poucas pessoas e sem muito numerolotria. Sem glamour, né? Sem glamour. Por quê? Porque a rivalidade é muito grande, o ego é muito grande. Verdade. Sabe, você vem de um campo grande, principalmente nós da Assembleia de Deus, que minha igreja tem quantos membros? Minha igreja deu o melhor presente para o pastor. A minha igreja dá o maior dízimo. Gente, pelo amor de Deus, gente. Tem um telão de LED, minha igreja, tem ar-condicionado. Eu lembro que eu era dirigente de uma congregação, o pastor falou assim para mim, se tu construir a igreja aqui, eu vou te levar, pastor. E eu fiquei olhando para a cara dele assim, como quem diz, gente... A gente é chamado para construir... É meta, né? É meta, não era para ganhar alma. Um pastor não é para ganhar alma ou construir igreja? Pois é. Pode dizer, Deus tem uma grande obra, talvez essa obra seja construir a igreja. Quem sabe, né? Um jargão que a gente sempre fala, Deus tem uma grande obra, tipo um pedreiro, né? Então, outros casos, assim, muitos casos de infidelidade, né? Sim. As redes sociais, ela nos traz essa possibilidade
de infidelidade muito facilmente. Então a gente vê muitos casamentos, muitos casais vindo, muitas pessoas vindo, porque o adultério virtual atrapalhou a vida dela. Muitos vícios de pornografia também, principalmente liderança que chega, poxa, eu não consigo, sou viciado em pornografia. Então, são coisas que a gente vê no dia a dia, sabe? Coisas que afetam diretamente por causa da facilidade que se tem. Tá na mão, né? Tá ali, né? Não tem mais a necessidade da exposição, né? Que há um tempo atrás você tinha que se expor. Hoje o algoritmo te ajuda ainda, né? Porque ele sabe que você gosta, ele vai te trazer isso. O cara tinha que passar vergonha de ir lá na locadora, lá no final do corredor. Aquela locadora que tinha um espaço que crianças não entravam, né? Eu brinco isso na palestra. Eu não sou nem da locadora, eu sou do gibi, né? Da revistinha. Né? A gente comprava a revista. Primeiro tinha que pedir alguém mais velho para comprar a revista. Já passava por essa vergonha. Aí tu comprava a revista, aí tu escondia a revista e tua mãe sempre achava, quase que eu bati agora, tua mãe sempre achava a revista. Então você ficava, mãe tem sexto sentido, coração de mãe não se engana, né, cara? Você vê como é que a gente falando de internet aqui, a internet quebrou até a Playboy, né? Quebrou tudo, quebrou todas as revistas. Quebrou tudo que você possa imaginar. A Veja, o celular hoje superou o rádio, tudo. Máquina fotográfica, tudo. Despertador, relógio. Vamos lá. Até espelho. Espelho. Câmera frontal. Espelho. Tem uma coisa interessante, né? Televisão. Inclusive ele liga, né? Ele liga. Até o próprio telefone mesmo, né? Ele só liga pelo Zap agora. Exatamente. Gente, por que tu não liga normal? Tanta coisa que não substituiu. Fala pra ele, pai, por que tu não liga pelo telefone normal? Tava mais fácil por aqui. O meu sogro, o Joe, ele pediu um telefone, aí a irmã dele ia dar um telefone normal. Sim. Só que o telefone dele era meio que o famoso xing-ling, não tinha as funções das redes sociais. Ele não quis, não. Um coroa de 70 anos. Smartphone, né? Não quis, não. Eu falei, cara, pra que você quer telefone? Não é pra falar? Não é pra falar, não. O telefone é pra ter várias outras funções. Quer navegar, né? Eu não quero navegar. Então, tu fala dos idosos nas redes sociais, é um perigo também, né? Por causa de muitos golpes que eles caem, infelizmente. Direto. E eles também vivem muito tempo em redes sociais. Os idosos também. Por quê? Porque, como as crianças, eles têm a vida deles, têm autonomia. Enquanto eles têm autonomia, eles não merecem cuidado, atenção extrema. E aí eles vivem muito tempo. Eu estava vendo uma reportagem de uma senhora que fica dias sem dormir batendo papo em rede social. Nossa. Troca a noite pelo dia. Então, o idoso já tem menos sono, naturalmente. Exatamente. Né? Ele já tem menos sono. Exatamente. E aí ele vai cada vez mais. Pastor, o nosso tempo estourou. Oh, meu Deus. Mas já? Para você ver. O nosso tempo aqui estourou, o papo estava bom. Muito bom, muito gratificante ouvir o irmão, o pastor. Papo, assim, muito esclarecedor. As pessoas que vão nos acompanhar, com certeza, vão aprender bastante, né? Se posicionar Sim. mediante aos desafios aí da internet. Queria agora abrir o espaço para o pastor dizer os seus contatos, quem quiser chamar para uma palestra, seu Instagram, como é que faz. Então, meu Instagram é @marcosrosa_do_nascimento, tudo junto, né? Sim. Aí tem meu telefone lá, galera que quiser, eu palestro em colégio, palestro em igreja. Estou tentando migrar para as empresas também, porque é um grande problema dentro das empresas, redes sociais também, né? Sim. O vício também das pessoas ali, o desgaste que elas passam, porque elas não conseguem se livrar ali, fica na dualidade, e a falta de atenção devido às redes sociais estar ligado, ela não consegue produzir um trabalho de qualidade. Tá? Causa acidente. Causa muita coisa. Muitas empresas estão Agora mesmo eu uso. vi um rapaz no celular, no carro na minha frente, ele foi para a pista da esquerda, do nada ele voltou para a pista da direita sem me ver. Se eu tivesse colado nele, ultrapassando, eu já ia ultrapassar pela direita. Mas porque estava no celular. Então, me encontra lá.
Marcos Rosa, teria um prazer de falar na tua igreja. É importante essa palestra, sabe? A sociedade toda tem hoje se alertado e tentado frear esse movimento com mais consciência. Não tem como a gente tirar, não vai mais, nós não conseguimos mais viver sem internet. Não conseguimos viver com a internet. Veio para ficar, né? Já tem bastante tempo. Tu imagina, se faltar luz, nada funciona. Nada funciona. Tudo é computadorizado hoje. O banco não funciona, os restaurantes não funcionam, porque os caixas são tudo eletrônico, nada funciona. Então, a gente tem essa dualidade aí, né? De precisar se tornar um nativo digital, mas ser nativo digital, e aí eu digo para as pessoas, é muito diferente de você viver nas redes sociais. O grande problema são as redes sociais, que elas não te levam a lugar nenhum na maior parte do tempo. Agora, se especializar, né, em serviços, entender a internet, ainda é um bom espaço para as pessoas buscarem trabalho. Beleza. Considerações, Douglas? Manda aí. Pastor, obrigado Eu que agradeço. pela presença aqui, compartilhar esse conhecimento com a gente. Obrigado. Poderia estender mais um pouquinho, mais umas 2 horas aí. Quando for na palestra lá na sua igreja. É verdade. Quando for na palestra lá. A palestra é muito legal, gente, sabe? Eu dei uma palestra domingo agora e as pessoas ficam impactadas mesmo porque elas não conhecem todos os pontos. Foi uma conversa muito legal, agradeço vocês também, sabe? O prazer de estar aqui. Eu sempre fui em podcasts que não eram cristãos e hoje ter a oportunidade assim, eu até botei para os colegas, um sonho realizado. Que eu considero isso como ministério, entende? Claro. Sim. Então, ir nas igrejas, pregar e essa coisa toda. E hoje estou realizando o sonho. Em prol da saúde, né, do povo. Saúde espiritual, mental, né? Isso é super interessante. Esse papo foi bem edificante. Acredito que vai, com certeza, impactar muitas vidas. Como Tomara a gente Deus. disse aqui, a gente vive isso, mas sem consciência na maioria das vezes. Nenhum. E acho que esse papo ele vai despertar, vai acender uma luzinha aí para as famílias, para os pais, para as crianças, para os adolescentes, para que a gente possa procurar entender o que é a rede social, o que é a internet, o que é ter sua própria identidade. Falando nisso, eu busquei o texto aqui, para a gente não interromper naquela não ficar hora. só nas suas palavras, né? Até depois da oportunidade a gente fala tanto isso, para não ficar só nas minhas palavras, né? Até perdi o texto aqui. Pô, não contribui para tu perder o texto, não. Fala aí qual é, mais ou menos, que eu te ajudo aqui. Aqui, acho que eu achei aqui. Achou? Quando a gente falava sobre identidade, a gente estava falando de Jesus, quando ele perguntou sobre a identidade dele, se os discípulos, o que falavam sobre a identidade de Jesus, Sim. o que os discípulos achavam, e depois ele fala para Pedro. Então Jesus lhe afirmou, Mateus 16, versículo 17. Então Jesus lhe afirmou para Pedro, né? Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhes digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Eu vejo aqui que Jesus fala algo sobre a identidade de Pedro. Sim. E acho que uma das orientações que o senhor deu aqui, acho que uma bem valiosa, eu particularmente acho muito valiosa, porque para mim é saber quem eu sou. Sim. Saber sobre a minha identidade. Eu estou nesse processo de descoberta ainda, isso é um campo, uma estrada bem longa. Eu acho que isso tem se perdido, ou nunca foi achado, nunca foi procurado por muitas pessoas. E navegar na internet, se espelhar sua vida, né, na vida dos outros, acho que isso é muito prejudicial. Isso, dos males que a internet proporciona hoje, acho que esse é um dos maiores. Mas a gente destaca aqui também que a internet não tem só coisas ruins, tem muitas coisas boas. Sim. Porém, deve ser usada com sabedoria, com consciência, com entendimento, saber do
que significa cada página, cada caminho na rede social. Acho que isso vai valer muito a pena. Só queria deixar essa mensagem aqui e novamente agradecer Só pela fazer sua uma presença citação de Guimarães Rosa, que ele diz no Grande Sertão Veredas: não é o caminho que faz a caminhada, mas é caminhando que se faz o caminho. Isso. Isso é bom. Verdade. Cada dia a gente vai aprendendo e caminhando e... Falta trazer essa consciência, né? Sim, Pra parar de ser adoecido pelas redes sociais, pelas mídias digitais. Tem isso que a gente está vivendo aqui é algo positivo, Sim. que o digital, que a internet, que as redes Sim. proporcionam para a gente. Porém, há muitas coisas ruins também. E acho que esse papo foi bem valioso para quem está nos assistindo, para a gente aqui também. Eu aprendi muito. E, como a gente sempre fala aqui, a gente pode até fazer uma parte 2, parte 2 aí, ou uma palestra, sim. Transmitir uma palestra do senhor aí na igreja. Eu tenho uma cunhada que a gente sempre faz em parceria. Aí ela fala sobre... Ela é psicopedagoga, muito tempo, 30 anos de carreira, tá para se aposentar. E é muito legal, se vocês quiserem fazer a parte 2, trazendo os dois, que ela fala como a influência na escola, toda essa coisa, é muito legal. Como Pode os pais ser. cuidar é muito maneiro. Ah, legal. Pode ser, seria interessante. Vamos negociar. Vamos negociar. negociar. Tá Deus certo. abençoe, pastor. Eu que sua agradeço. família, seu ministério. Amém. Vocês também por abrir essa porta, por Obrigado. ter um trabalho tão bonito como esse. Uma voz que clama no deserto. Né? É verdade, é verdade. Então, esse foi o nosso pódio hoje, né? Você que nos segue, nos acompanha, curta, comenta, compartilha, ativa o sininho nas redes sociais para nos ajudar a produzir conteúdos como esse, né? Como hoje, um papo tão agradável, pastor Marcos, que tem aqui nos abençoado. Eu tenho certeza que vai abençoar você também, que tem nos acompanhado, né? Divulgue nas suas redes sociais, falando de rede social, divulgue bastante aí nas suas redes sociais. Vamos fazer com que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas possível, porque esse é o nosso propósito. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Pode mais palavras. Até o próximo episódio. Deus abençoe. Forte abraço. Valeu!